E como foi a primeira vez que eu fiz uma captação psíquica? Bom, pessoal, eu vou falar que foi a primeira vez, mas não foi, tá? Eu vou considerar a primeira vez como uma forma assim já mais profissional, como terapeuta, tá? Já nesse lugar de terapeuta. Porque a primeira vez eu já até contei aqui que foi, enfim, eu tinha meses de vida, eu já tinha tido uma experiência em desdobramento, que eu vi uma vida passada minha, um alemão em pé olhando para minha mãe e comigo ali 2, 3 meses no colo, tem essa cena, né? E até o que foi falado, etc e tal. Depois você procurar aqui, você vai encontrar esse vídeo. Agora, a primeira vez, eu não tinha essa expressão na minha cabeça, captação psíquica. Eu sou de uma época, como terapeuta, onde a regressão de memórias estava assim bombando, né? Então, tem fases, né? Essas técnicas elas surgem, elas ficam de 2 a 5 anos, depois elas esfriam. E aí a regressão de memórias é o que eu queria ser como terapeuta, queria trabalhar, não era nem ser terapeuta. Na época eu tinha a minha imobiliária e em paralelo eu aplicava a regressão de memória nas pessoas como um louco, colocando as pessoas ali não é boicote, sabe, as pessoas que se oferecem ali. É... você deve imaginar o nome aí. Agora me fugiu o nome. Cobaia. As pessoas de cobaia ali, né? Isso, nós estamos lá em 2009, talvez 2010. O que acontece? A aplicação da regressão, ela é muito demorada. Então você vai entrando com as técnicas de hipnose ou com as técnicas da TRRP, técnicas de regressão de registros psíquicos. Então você vai conduzindo a própria pessoa, o atendido, para um processo de transe, onde ela vai acessando. A experiência para a pessoa é muito interessante, mas como uma experiência. Descobriu-se depois que com a captação psíquica, o efeito terapêutico ele é muito mais rápido e mais eficaz. Então é por isso que hoje eu não atendo com regressão, só quando eu realizo imersões presenciais, trabalhos com desdobramentos assim presenciais, aí eu utilizo mais para a experiência da pessoa, algumas coisas que ela precisa transcender no nível da materialidade. Mas enquanto que com a captação você faz em 5 minutos, a regressão ela é muito demorada. E o que acontece? Eu ia conduzindo a pessoa na regressão, só que eu ia vendo junto com ela a cena. E eu percebia que era comum nas pessoas que eu aplicava a regressão, que quando elas chegavam no ponto de dor, elas não conseguiam transcender, então elas não conseguiam sair daquele lugar, ou elas saltavam daquele lugar como que estivesse fugindo. Então, quando eu chegava no ponto de dor da memória, o próprio ego, no mecanismo de autoproteção, ele fugia. Então tinha um certo desgaste, e o que a gente tinha de orientação é que então a gente parasse aquilo, entendendo que é o tempo da pessoa. Então, quer dizer, muitas vezes para você transcender um ponto de dor, teve caso de você chegar na quinta sessão para transcender, para tirar, sei lá, aquela criança que estava num quarto sozinha, abandonada, ou uma cena de abuso. Então, às vezes eram coisas que levavam meses, né? E o que acabou acontecendo é que toda vez que eu ia aplicar a regressão, eu abria. E eu sou cético no sentido de eu ficava muito me policiando para não dar sugestão psíquica. Então tinha cena que eu via, né, a pessoa indo para um corredor e o abusador estava ali dentro do quarto. Aí eu ficava olhando e eu tentava até me distrair, sei lá, olhar para o passarinho, a pessoa com os olhos fechados aqui, e onde você está. Então ela ia falando, ia confirmando aquilo que eu estava vendo, e o que eu estava vendo eu ia validando. Aí eu, paciente do jeito que eu sou, eu comecei a interferir. Interferência consciente, né? De dizer para a pessoa, olha, desse ponto onde você está, eu vou ajudar você
para que a gente consiga passar por aí. Aí eu entrava na frequência do abusador, do obsessor, da entidade espiritual, do fragmento de consciência da pessoa. Então eu dava aquela transmutada energética, aí depois a pessoa conseguia, né, passar por ali. Então eu interferia, porque impaciente que era, então eu trazia esse campo energético e ajudava a pessoa, né, a entender aquilo que tinha acontecido. Então, profissionalmente, foi assim que eu comecei a captar. E aí, mais adiante, eu busquei estudar, busquei... A gente insegura, a gente precisa de confirmações externas, muitas vezes para validar aquilo que a gente já sabe. E eu valorizo muito aquilo que os meus alunos já sabem. Inclusive, é um mote nas minhas aulas, no meu trabalho, a frase que a sua história é a sua força. E como terapeuta holística, eu entendo que a história é o que sustenta, o que ajuda você a sustentar os processos terapêuticos dos outros, né? E você conseguir trazer consciência para sua história, você conseguir ressignificá-la, compreendê-la de um outro lugar, sem idealização, tá? Sem idealização, não precisa ficar falando que seu pai é fantástico, que seu pai é maravilhoso, nada disso. Mas você conseguir compreender a sua história de um outro lugar, você mais vai aproveitar dessa força que você carrega, que é a sua estruturação áurica, né? Mas enfim, foi essa a primeira vez que eu captei. Depois participei de alguns seminários, por exemplo, uma apometria quântica, aonde foi horrível, porque era um grupo de estudos, claro, era um experimento, mas a apometria quântica, da forma que eles acessam lá, não tem eficácia terapêutica, é terrível, né? Ela não tem um cunho terapêutico, que é a minha pegada. Mas você acessava a frequência do obsessor, aí vinha alguém, mudança de spin, aí você tava com o obsessor, de repente muda a polaridade do obsessor ali, vira uma mocinha. Começa a ficar uma colcha de retalhos, uma coisa meio que nada a ver, que você pouco aproveita. Não pegou. Ela finge que ela tem efeitos placebos, não nocebos, não, efeitos, ela tem efeitos nocebos, né, efeitos de que você está tendo uma melhora, tal, como todas as técnicas, que não tem um cunho terapêutico. É uma crítica rápida aqui, eu teria que fundamentar bastante. Foi interessante a experiência, né, inclusive de desdobramento, de ir na casa das pessoas. Me lembro de uma cena que tinha uma senhora, entrei no campo dela e fui na casa dela, na hora fui remetido para a sala dela, e aí tinha fotos na parede de crianças mortas. Eu falei, nossa, mas ela não tem tanto filho assim. Aí voltei e falei, nossa, eu tô vendo isso, isso, isso. Aí a mulher falou, ele tá vendo a minha casa. Ela colecionava fotos das crianças falecidas do GRAAC. Então, acho que ela participava do GRAAC, de alguma forma ela tinha fotos dessas crianças, é aqui na cidade de Jundiaí, viu, gente? E ela guardava, então ela tinha uma parede assim, cheia de fotinhas de um monte de crianças, e aquilo estava trazendo uma energia ruim, uma energia, toda energia que não é harmônica ao ambiente é uma energia ruim, tá? Não é que as crianças são ruins, mas aquilo não fazia nenhum sentido, ela estava apegada a algo que nem tinha uma ligação direta a ela, né? Mas aquilo atribuía para ela certas coisas energéticas. Então, são coisas que a gente vai gravando. Eu estou gostando de gravar essas séries de vídeos com sentido, com assuntos aleatórios, porque eu estou lembrando de várias coisas que eu passei e que talvez de alguma forma você se identifique e de alguma forma contribua aí para o seu processo de entender sua mediunidade, sua sensitividade, tá bom? Mas era isso que eu queria contar para você. Segue, comenta, faz pergunta, conta a tua história, utiliza as redes aqui. Beijo no coração, muita paz. Tchau, tchau.